de Enem agora há pouco, nessa preocupação toda aí com prédios desocupados, não tem prova, e a gente está conversando com um especialista em língua portuguesa e redação, o professor Carlos André, para dar as orientações para os estudantes que vão fazer também a redação do Enem nesse fim de semana, mas que vale para todo mundo, professor, que é a questão do jeito de escrever, ou seja, a ortografia, ou observar a gramática. Isso é muito importante, né? É muito importante. Aliás, é uma das coisas mais importantes, tanto é que há uma competência no Exame Nacional do Ensino Médio, 200 pontos, Anderson, só sobre aspectos linguísticos, que é a competência de número 1. Então, há que se fazer uma revisão gramatical, há que se fazer uma revisão sintática para que a produção textual tenha uma boa nota. Isso também não vale só para quem está fazendo o Enem, não. O pessoal que está em casa, né, professor? A gente pode até falar para o pessoal ali. Sim. Vale também para quem vai fazer uma prova, uma avaliação para conseguir um emprego. Concurso público, não precisa nem falar, também é muito exigido, mas você no dia a dia, eu vou ali tentar uma vaga no emprego, vou conversar com alguém, vou vender um produto, falar bem o português ajuda. Anderson, necessariamente, aquele que não se utiliza bem da língua portuguesa, aquele que não conhece língua portuguesa, certamente tem muitos problemas no dia a dia, como você colocou muito bem, não só em relação a provas de concursos, no caso do Enem, mas principalmente no dia a dia. Hoje o mercado de trabalho é extremamente competitivo e um dos aspectos que mais diferencia é a capacidade de comunicação. E sem dúvida qualquer comunicação, a boa comunicação está ligada a conhecer a sua língua. Pergunta chegando por aqui, Joana do Jardim América, qual é a forma correta de começar uma redação? Quer saber se tem uma dica? Já aproveito e faço também a pergunta do Matheus, do Buena Vista. Quais as palavras, as expressões que nunca podem aparecer numa redação, professor? Bem, Joana, a forma correta de se iniciar uma produção textual, pela lógica, é sempre com a tese, ou seja, é a afirmação que se faz sobre o tema. O exemplo clássico, se o tema for em relação à democracia nas redes sociais, comece afirmando ou negando o aspecto da democracia nas redes sociais e depois faça o projeto. Em relação à questão de palavras, palavras como, por exemplo, através, no sentido de por meio de, né? Através do governo federal e não por meio do governo federal. Palavras como essa são palavras que podem atrapalhar o aspecto linguístico na redação. Faz a afirmação e ao longo da redação tem que defender, argumentar e concluir direitinho, né? Sem dúvida. Mais perguntas. Rosimeire de Anápolis quer saber se a prova de quem conclui o ensino médio e o tema da redação são diferentes das outras provas para quem quer uma vaga na universidade. Não sei se ela está se referindo a concurso também. Bem, ela pode se referir a concurso ou até mesmo em outras instituições, como, por exemplo, a FUVEST, a USP, por exemplo, faz prova. Os temas são bem diferentes. Suelen, a grande tendência é que no Exame Nacional do Ensino Médio os temas sejam relacionados à sociologia. Em algumas outras provas, como, por exemplo, a própria Universidade de São Paulo, são muito mais ligadas à filosofia. Então, tem que estudar questões sociológicas que estão ligadas a problemas do dia a dia. Essa é a lógica do Exame Nacional do Ensino Médio. Concurso vai depender muito do concurso público. Alguns são de área específica, cobram aspectos como direito penal, etc. Professor, tem uma mãe pedindo ajuda aqui, a Daiane lá de Anápolis. O meu filho não gosta de ler, o que eu devo fazer? Daiane, leia com ele. Saia sábado à tarde com ele, leia, por exemplo, crônica, leia com ele jornal, né? Leia lá os jornais, leia o Popular. Eu pegar, por exemplo, uma nota de O Popular, faça com ele alguns comentários a respeito, faça algumas relações, relacione, por exemplo, com um determinado sociólogo, um determinado filósofo, até mesmo as ideias dele, para que ele veja na leitura algo do dia a dia. Como eu disse, ler é, antes de tudo, interpretar aquilo que lê, não basta ler. Professor, ela não falou a idade, mas, por exemplo, meu exemplo próprio, eu comecei a ler, gostar de ler, vendo história em quadrinho. É uma saída também? É excelente a saída. Outro dia eu comprei um livro chamado Chapeuzinho Amarelo, que é do Chico Buarque, e que faz uma relação com o Chapeuzinho Vermelho. Fui ler com a minha filha. Ela adorou esse tipo de leitura de maneira tal que, posteriormente, ela pediu outros livros. O que significa dizer, aquilo marcou. História em quadrinhos é muito importante porque desperta tanto o aspecto da linguagem visual, né, que isso é muito interessante para a criança, quanto as frases são muito curtas e elas dão, então, a possibilidade de melhor entendimento. E essa criançada de hoje, com toda certeza, vai encontrar mais para frente, daqui a alguns anos, um mercado de trabalho ainda mais competitivo. Então, cabe aos pais começar esse preparo desde hoje. Sem dúvida qualquer. Por isso, repito, a família é fundamental para que alguém possa efetivamente ler. Sem o apoio da família, se a família não lê,
como é que ela pode cobrar a criança a leitura? Precisa, evidentemente, dar o exemplo. Tem que ter exemplo, tá certo. Olha, professor exemplo. Carlos André, então continua com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta para responder mais dúvidas e falar um pouquinho mais sobre essa nossa língua portuguesa, principalmente nessas eras de rede social, onde todo mundo se comunica escrevendo, né, professor? É isso aí, Anderson. Até daqui a pouco, então.